Tudo era um segredo. E até quando falam de dízimo, eu fico perplexo. Porque não vem Jesus. Porque Jesus é o Espírito do Antigo Testamento. Porque havia 3 portas no mexicano tabernáculo. E elas eram chamadas o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque foi só um homem e uma mulher, porque não eram somente homem e mulher, mas representavam toda a humanidade. O que aconteceu a eles aconteceu com todos. Então Jesus viria como um novo representante. Amém? Porque Deus falou com Moisés para fazer uma serpente de bronze numa cruz e levantá-la para que todos fossem picados por cobras. E não importava se os seus olhos eram verdes, azuis ou pretos, ou até de cores misturadas, se era grande, se era pequeno, se era fechado ou não tinha olhos. Eu te falo uma coisa, amém? Todos que olhavam. Isso é muito simples, é o que você está fazendo, olhando. E quem olhasse que fosse mordido por uma cobra e olhasse para aquela serpente de bronze, eram curados. E foi a história dos filhos de Israel no deserto. E você vai até o Novo Testamento. Jesus falou para Nicodemos, sabe, Nicodemos? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim serei levantado. Ele estava dizendo que ele é o espírito daquele ritual. Então todo ritual na Bíblia, temos que tentar extrair o significado. E é isto que nos dá a vida. Está me ouvindo? Pare aqui porque eu quero terminar e, por causa do tempo agora, quero te mostrar algo que talvez na sua versão não mostra, mas todos os teólogos concordam com isso, que o que acabamos de ler está entre parênteses. E a razão é importante. Preste atenção nisso, ok? Vamos voltar até o verso 7, ok? Este verso começa com parênteses. Certo? Do verso 7 até o verso 16. Certo? No 16, termina o parênteses. Agora, o que é então um parênteses? Quer dizer que ele estava falando de algo que era o assunto principal daquilo, e então ele, como o pastor Prince, quando ele prega, ele pega um atalho para explicar o que ele está dizendo. É um parênteses, ok? No parênteses ele explica. Porque onde ele parou foi aqui, no verso 6, antes do parênteses. Verso 6. Ok? Vamos ler este verso. Isso. Olha, antes do parênteses no verso 7, o verso 6 termina com a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Paulo sabia que isso ia precisar de uma interpretação, e ainda bem que ele explicou isso, que a letra ali é a lei, gravada em pedras no parênteses. Então no parênteses ele explicou a lei, a antiga aliança e a nova aliança, entendeu? Certo? E termina logo ali. A letra mata, o Espírito vivifica. Termina aqui. Verso 7 é o parênteses. Você quer ver o que ele diz depois do parênteses? E não se esqueça que a última frase aqui é que o Espírito vivifica. Vamos ao verso 16. Verso 16 é onde termina o parênteses. E no 17 ele diz: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Ok, pare aqui um pouco. Se perguntar para qualquer crente, vai falar que é o Espírito Santo. Mas perceba como ele disse, muitas vezes. O Espírito Santo é sempre o Espírito do Senhor, em outra versão, o Espírito de Deus, certo? Mas nunca é o Senhor o Espírito. Então, o que é este Espírito? Devemos ver isso antes de terminar. Ou então não vamos ter o segundo culto, eu não vou nem tomar café, certo? Eu preciso falar isso, porque se descobrirmos quem é esse Espírito, é o Espírito que vivifica. Quantos querem isso? A palavra vivificar, se checar, se você olhar a sua concordância, está dizendo que te ajuda a trazer juventude. É te fazer frutífero se você é estéril. O Espírito vivifica. Se você está doente, vivifica quer dizer, vai trazer vida para você. O mesmo termo é usado quando aquele homem Jairo pediu para Jesus tocar na sua filha para que ela pudesse viver, se recuperar da doença. Então, seja quem for, devemos descobrir qual é este Espírito que vivifica. E o meu tempo acabou. Então, até a próxima semana. Muito obrigado. Deus te abençoe. Assista de novo. Porque olha este Espírito que dá vida, você precisa descobrir. Você deve conhecer esse Espírito, amém? Ok, meu tempo acabou. Ok, glória a Deus. Eu vejo que você está impaciente. Você precisa comer alguma coisa, então eu vou deixar você aí, ok? Quer saber?
Você quer saber? Eu já te falei, sabe? Olha isso. Não é que está mencionando o Espírito Santo aqui. Olha, Deus o Pai está envolvido, o Espírito Santo também, lógico, ok? Mas como ele disse, o Senhor, o Espírito. Olha aqui este verso, o verso 18. Como pelo Espírito do Senhor, olha bem esta versão. Pelo Espírito do Senhor, o dom não existe. No original não tem essa palavra. Isso não está lá. Literalmente, somos transformados pelo Espírito Senhor. Então, quem é este Espírito Senhor? Começa dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito bem, isso mesmo. Jesus, ok, se eu te liberar, você vai atrás daquela irmã e peça mais para ela, certo? Jesus, Quando você fala Jesus, você sempre acerta. Esta igreja está cheia de Jesus. Mas escute, olha, como é Jesus, sabe? Quando você lê o Antigo Testamento, o Espírito que vivifica está oculto. Escondido nos rituais, escondido nas histórias, nos personagens, escondido nas montanhas e também nas árvores e até nas flores. Eu te falo qual é este Espírito. Toda vez que o pregador tira Jesus e mostra qual é o Espírito daquele ritual, o que é aquela árvore, ele te deu a vida. E ele vivifica, não é o Espírito Santo. A ideia aqui é o Espírito. E é por isso que desde o verso 6, certo? Antes do parênteses, termina com a letra mata, mas o Espírito vivifica. E vamos ver então, final do parênteses, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Jesus é o Espírito do Antigo Testamento. Certo? Você viu isso? Quando se converterem, o véu se retirará. O Senhor é o Espírito. Agora esqueça o verso 17, volta para o verso 6 que diz, a letra mata, o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. Agora mais embaixo. Certo? Mas o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E nós pensamos muitas vezes que é o ambiente da igreja, sabe? Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, liberdade para cantar, liberdade para dançar. Até professores e doutores levantam o dedão. A liberdade. E nós pentecostais, às vezes, pegamos estes versos. Mas o contexto ali é no momento que você vê Jesus nesses rituais, você vê Jesus nesse personagem, você vê Jesus no tabernáculo, você vê Jesus nos pães da proposição, você vê Jesus na menorá, você vê Jesus no altar do incenso, você vê isso e te dá vida, 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 vida. E este ministério se preocupa com tudo isso, em tirar Jesus das sombras, porque o antigo é o novo oculto, o novo é o antigo revelado. Se você olhar para José, a Bíblia usa muitos capítulos em Gênesis para este homem, só um homem. Só para este homem, José. Um patriarca, um homem, José. Por quê? Porque a história de José está em detalhe. O pai amava José, o pai enviou o seu filho, certo? Para se encontrar com seus irmãos de carne. Olha, o Deus Pai, enviando José, Jesus, para o povo judeu. Ele veio para os judeus primeiro. E o que os irmãos fizeram com José? Eles o venderam, certo? Eles o rejeitaram e não o aceitaram, mesmo ele tendo uma unção, um dom de interpretações, mas eles o rejeitaram. E depois de o terem lançado na cisterna, eles o venderam e falaram para o pai que ele estava morto. Não foi? E ele se tornou o pão da vida no Egito. Por 2000 anos, o nosso José Celestial tem sido o pão da vida. Para todos os gentios, Israel hoje está sofrendo. Israel parece que passa por muitas, situações complicadas que nunca acabam. Por quê? Eles têm que reconhecer Jesus é o Messias. Amém? Eles estão passando por isso. E enquanto o Egito estava festejando, os não-judeus festejando, um povo sem aliança festejando, pessoas que não tinham Deus, o Deus de Abraão, Isaque, festejando, por causa da presença de José. Certo? E lá em Canaã, o pai de José sofria, sua família sofria. Israel, que era o nome de Jacó, hoje sofre. Porque eles não veem o José Celestial. Não percebem que as bênçãos que vêm sobre a humanidade por 2000 anos foram resultado da sabedoria do José Celestial. Toda cura de toda doença veio do José Celestial. E quando os irmãos o viram, não o reconheceram. Ele estava com a sua coroa e maquiagem como Johnny Depp. Certo? Quando Jesus veio, não o reconheceram. Na segunda vez que foram a ele, ele se revelou. Na segunda vinda de Jesus, Israel vai clamar. Ele é o Messias e vão chorar e ele vai abraçá-los e perdoá-los. Certo? Eles vão dizer, nós erramos. E ele vai dizer, não fiquem tristes assim, Deus me enviou aqui para preservar muitas vidas. E eles vão chorar e Jesus vai dizer,
Parem de se condenar.